A síndrome do pânico, né, em específico, dentro dos distúrbios psicológicos, ele tem, ela tem uma característica muito peculiar, né, para quem observa, para quem está de fora, para quem vivencia e vivenciou esse distúrbio e conseguiu um relativo equilíbrio, percebe que esse distúrbio ele tem umas peculiaridades talvez um pouco distintas dos demais. Por exemplo, a pessoa ela se retroalimenta dos medos, das sensações e precisa que a pessoa busque dentro de si a origem, o porquê dessa retroalimentação. O que é essa retroalimentação? A pessoa parece que se abastece desse medo, dessas sensações, para atingir alguma coisa, né? Pelo que a gente tem lido, que a gente tem observado, tem muita coisa ligada às dependências afetivo-emocionais, porque dá a impressão que a pessoa quer se autoafirmar para alguém. E quando essa autoafirmação, enquanto essa autoafirmação não vem, ela não se autoafirma para outras pessoas ou para alguém especificamente, ela entra naquela situação de coitadismo, de autopiedade, para que alguém a observe ou para que alguém, né, acredite naquilo que ela esteja sentindo. E isso entra num ciclo interminável. Então, é uma das peculiaridades. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, essas atitudes, né, passam imperceptível até para o próprio portador da doença, que entra naquela situação de divulgar, de falar de sintomas, como se aquilo fosse resolver, como se aquilo fosse, ela buscasse em alguém ou em algo a solução para um problema que nem ela sabe que existe. É uma coisa complexa, né? Que precisa que o portador se conscientize disso para buscar a cura, né? E a gente ouve muitas pessoas falar, não, mas a pessoa não quer curar, porque há uma resistência muito grande do portador da doença, do distúrbio, em não ouvir as pessoas, em não buscar, né, o equilíbrio através das experiências de quem já disse que curou, de alguém que já disse que equilibrou, ou ler alguma coisa nesse sentido, ou buscar estudar. Tanto é verdade, não sei se isso é uma coisa do distúrbio em si, da ansiedade em si, nada que se dá para a pessoa ler, muito pouco, muito raro, para a pessoa ler sobre doença, sobre distúrbio, nada que se poste, as pessoas não leem, não veem, não assistem. As pessoas vão, assim, se abalar em ter, né, interesse por conteúdos que falam do problema, quando ela decide, em dado momento da vida, quando decide, né, a equilibrar, a buscar o equilíbrio. Aí assim, ela vai buscar conteúdo para ler, para ter conhecimento. Mas enquanto ela está naquela faixa de comportamento, né, de negativismo, só pensando em doença, só a entregue aos medos, ela não se dá ao trabalho de buscar um conhecimento, de ler, de assistir, de ver, de buscar conteúdo para ter conhecimento daquilo que está atingindo, que está afligindo, que está, né, incomodando. Uma outra peculiaridade que eu percebo muito é quando a pessoa, muitos, não é só um não, quando a pessoa consegue um equilíbrio relativo, que ela consegue dominar, aquelas crises vão se espaçando, tornando menos frequentes,
a pessoa se afasta, ela não fala mais em grupos, ela não, assim, porque quando a pessoa está naquela fase muito agressiva da doença, com sintomas, com crises muito repetitivas, quase que diárias, ou pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, ela busca os grupos, ela fala, e ela reclama, e ela expõe os medos, expõe as dores, expõe os sintomas, e busca nas redes sociais, busca em todas as possibilidades de situações para achar alguém que como ela esteja sentindo. Quando essa pessoa começa a interessar, a equilibrar-se, e ver que aquele medo dela é só coisa da mente, que aqueles sintomas, aquelas dores são só por conta dos pensamentos intrusivos, e ela consegue aquele equilíbrio relativo, onde os sintomas e as crises vão se espaçando, ela foge, ela sai, não busca mais os grupos, não procura a gente mais no privado ou no WhatsApp para falar. E quando você fala com ela, para saber se está bem ou alguma coisa, ela tenta fugir do assunto, ela não fala mais. E ela não suporta, uma peculiaridade também, ela não suporta ouvir os outros falarem. Quem tem, né, falar, muitos falam assim para mim, ó, eu não aguento mais ouvir as pessoas falar, ficar reclamando, né, reclamando de doença, de medo. Então, elas conseguiram o equilíbrio, muitas, e não conseguem ouvir a outra falar, quando ela consegue o equilíbrio. São peculiaridades que eu tenho percebido, né, no decorrer desses 11 anos. Eu tenho falado com centenas de pessoas e isso eu tenho observado no decorrer da situação do portador da síndrome do pânico. Assim, são detalhes que a gente vem observando nas pessoas, tanto para quem está naquele momento do pico da doença, e tem muitos que não saem, né, do pico mesmo, elas ficam 10 anos, 15 anos, naquele patamar de reclamações, de busca em redes sociais, em reclamações para nós e para outras pessoas, e para outras pessoas de grupos. Tem uns que não saem disso, mas tem uns que parece que no decorrer do tempo elas percebem que a doença não sai disso. É pensamento, né? Medo, sintoma, crise, aí volta. E entra naquele ciclo. Umas parece, quando percebe isso, afastam dos grupos, afastam de falar com as pessoas sobre a doença e, né, conseguem viver a vida naquele sentindo, mas não deixa de viver a vida, apesar de às vezes ainda sentir alguma coisa. Mas uma grande parte, a maioria talvez, né, permanece naquela situação de busca incessante para uma doença do corpo que não existe. Apesar das idas e vindas a médicos, da ida e vindas a laboratórios, a pronto-socorros, a impressão que dá é que as pessoas querem achar alguma coisa para justificar para alguém, não para ela mesma. Porque no fundo a pessoa sabe, né, que ela não tem, mas a impressão que tem é aquela coisa da autodependência, da dependência de pessoas, que ela quer provar para alguém ou mostrar para alguém que está nessa situação. Não sei, assim, é uma doença tão peculiar, tão diferenciada, que precisa que a pessoa mesma se autoanalise e, se não dá conta de se autoanalisar, buscar ajuda para, né, que alguém, um especialista na área de distúrbios psicológicos, ajude nessa busca, ou pelo menos no sentido de um controle, de um equilíbrio relativo, né, para que ela tenha uma qualidade de vida, né, relativamente também boa. Porque o que a gente vê nessas pessoas que não conseguiram, né, não saem dessa linha de comportamento do medo, né, do medo, é ficar no top da ansiedade. Ela amanhece, passa o dia e anoitece, e quando dorme
com o pensamento na doença. Essas correm o risco de ficar a vida toda assim. Eu falo porque eu conheço várias pessoas, já idosas, né, na faixa de 70 anos, que relatam que desde criança foi assim e vão morrer dessa forma. Né? Elas não acreditam, né? Muitas me falam que não acreditam que distúrbio psicológico possa trazer, refletir ou trazer sintomas no corpo. Para elas, o psicológico é coisa da cabeça, né? Aquelas sensações, aquelas coisas na mente só. E isso não pode refletir no corpo. E então, embasado nessa teoria que elas tiraram, não sei de onde, e vão permanecer nisso por muito tempo. Então, esse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês algumas peculiaridades, que quem sente sabe, né? Do portador, principalmente de síndrome do pânico, que é uma coisa difícil de entender para ele. Para quem não conhece, uma coisa que as pessoas reclamam muito é dizer assim, ninguém me entende, né? Em casa ninguém me ouve, todo mundo afasta de mim. Mas vamos colocar no lugar das pessoas, né? Coloquemos no lugar das pessoas. Imagina se fosse outra pessoa o dia inteiro reclamando de doença, de dor, falando só coisa negativa para você. A gente também não suportaria. Então, assim, só quem já passou e vivenciou a doença é que vai tentar falar, vai tentar amenizar ali, embora a gente sabe que nada que a gente fale para o bem, ou assim, tentando amenizar a situação, ou falando alguma coisa mais assim, direta, né, tentando fazer a pessoa enxergar que é coisa do psicológico, ela não vai querer entender. Nós criamos na nossa cabeça uma ilusão de doença, de desequilíbrio e de coisa de fragilidade, que nada que as pessoas possam falar vai nos tirar disso. Isso é uma decisão de cada um vai ter que fazer isso por si. Vai chegar um momento que a pessoa tem que falar, não, ou é escolha, não, eu tenho que sair disso, eu vou ter que tomar uma atitude para livrar-me disso. Aí sim, mas nada que a gente fale, nada que, né? Porque a pessoa, quando ela entra na rede social ou busca alguém para falar, ela não quer se equilibrar, ela não quer se curar, não quer buscar o exemplo do outro para se curar. Ela quer uma autoafirmação para aquilo que ela está sentindo. Quer ouvir de alguém que fale a mesma coisa que ela, para ela autoafirmar, porque a maioria que está ao redor dela ali não acredita. Então ela quer autoafirmar para ela mesma que tem mais alguém igual. Ela não quer curar, ela não quer equilibrar. Isso aí já está claro isso. Ela quer se autoafirmar naquela pretensão dela. Ela quer ouvir alguém falar, eu também sinto isso, eu também sofro igual a você. Aí é uma autoafirmação, aí ela se sente aliviada. Daí um pouco da mesma coisa, ela volta, porque a família, os amigos, os parentes já não suportam mais. Então ela tem que buscar fora aquilo que ela não tem aqui, que é a afirmação das pessoas, a concórdia das pessoas, né? Que as pessoas aceitem o que ela está sentindo e tenham piedade, e fala, e coisa. Então, preste atenção, parece um pouco duro, mas não é. Quando a gente busca o outro lá fora, é que a gente não quer curar. A gente não está buscando alguém para nos falar que eu tenho que fazer isso, aquilo para curar, para equilibrar. A gente quer uma autoafirmação, né? Ouvir do outro aquilo que a gente sente, para a gente autoafirmar aquilo que a gente acredita que tem. E a gente não sai daquele ciclo, tá bom? Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas é por causa do tema, né? O tema eu acho que é muito instigante e muito assim complexa a doença. A gente precisa entrar nessas, apesar de a gente saber que as pessoas não aceitam, os portadores do distúrbio não aceitam, não veem, não assistem, não leem, né? A não ser aqueles que já estão num patamar mais de equilíbrio. Os demais não assistem. Mas fazer o quê? Uma hora eles vão ter que chegar, né? Ou se não passar a vida, né, nessa situação. Então, até o próximo, se Deus quiser, e eu vou ver se eu continuo fazendo com mais frequência. Eu dei uma parada, né, para fazer uma retrospectiva, fazer
um apanhado geral no blog e no site, no canal do YouTube. Mas se Deus quiser eu vou continuar. Fiquem com Deus, até o próximo.